Eu peguei um resfriado e além disso eu tô com o rosto todo queimado de frio, então eu tô toda vermelha, eu vou gravar assim. Eu aumentei o ISO da câmera pra não dar pra perceber tanto assim, mas é só pra justificar porque eu estou vermelha. Que ódio! E eu ainda tô de pijama. Eu poderia ter arrumado um horário melhor pra gravar esse vídeo. Mas eu quero ir atualizando, assim, é um diário de arte. Eu tô pensando em tornar esse vídeo desse quadro em um diário, sabe? Falando das atualizações e como tá sendo fazer essa arte, e eu pensei em fazer isso em outras artes também. É uma ideia, por enquanto. O quadro está aqui e eu vou dar completamente no início ainda e vou falar como que foi esse início. Quero começar ressaltando que eu nunca pintei em tela antes. E eu não faço a mínima ideia do que eu tô fazendo. E eu quero ir aprendendo enquanto eu vou fazendo o quadro. Porque eu acho esse processo mais divertido do que eu ir pesquisar um tutorial no YouTube e pesquisar sobre como fazer. Eu prefiro ir aprendendo no processo do que pesquisar como fazer isso. É um novo hobby, como outros hobbies que eu tenho. E um hobby é justamente pra isso, pra eu me divertir. É pra ser divertido e não pra fazer certo. E meio que nesse processo de não saber o que eu tô fazendo e descobrindo como fazer as coisas, aconteceu vários erros. Vários não, porque ainda tô no começo, mas aconteceram erros já. A maioria das coisas eu aprendi na tentativa e erro e por enquanto tá dando certo. É arte, não é um trabalho. É só um hobby, é só uma arte. E a arte não tem jeito certo de fazer. Sabe, eu não sei porquê, mas eu sinto que eu vou ser julgada porque eu não faço as coisas certas. Esses tempos eu falei que eu fazia aquarela e me criticaram. Me criticaram porque eu não vejo vídeos de gente ensinando a fazer aquarela. Eu tava com uma ideia de passar uma camada de tinta de tecido branca diluída antes de começar de fato o desenho. Aí que começou dando errado, porque na hora de diluir a tinta eu diluí errado. Talvez tenha sido a quantidade de água, o jeito que eu fiz, eu não sei. Eu devia ter pego e colocado água na tinta, não tinta na água. Ficou diluída demais, ficou muito aguado. E na hora de passar foi difícil espalhar, porque ela ficava acumulando em alguns pedaços e demorou muito pra secar. E ficou muito translúcido. Enquanto foi secando, eu fui espalhando mais ainda, tipo, passando o pincel pra não ficar acumulando. Mas mesmo assim, ela ficou muito translúcida. Então eu decidi fazer mais uma camada. E dessa vez, em vez de diluir a tinta na água, eu peguei o pincel molhado, tipo, molhei o pincel, peguei um pouquinho de tinta, bem pouquinho. Então a tinta que eu pegava, ela já ia sendo diluída pela água que tava no pincel. Que nem uma aquarela. E assim deu mais certo, foi mais fácil de espalhar e também secou mais rápido. Daí eu decidi passar o desenho a lápis no quadro antes de pintar de fato com tinta e pincel. E eu confesso que isso foi mais difícil do que eu esperava e eu fui mais perfeccionista nessa parte do que eu precisava. O lápis que eu passei vai sumir e eu vou pintar por cima, mas mesmo assim eu preferi deixar o desenho bem certinho a lápis pra eu não fazer errado com a tinta. Eu tava com medo de fazer direto com a tinta como em outros lugares que eu já pinto, que nem a arte que eu fiz do caderno, que eu fiz um vídeo aqui, eu fui direto com a tinta mesmo e é isso. E aqui na tela eu tava meio com medo de ir direto com a tinta. Essa parte eu decidi não gravar porque eu considerei que não precisava mostrar. Mesmo eu já tendo feito o rascunho antes de desenhar na tela, essa parte meio que fazia parte do meu processo criativo ainda. Eu tinha um rascunho, mas eu não passei exatamente igual ao rascunho. Até porque o papel que eu tenho no rascunho, ele, em comparação à tela, ela tem proporções diferentes. Tô tentando pegar o rascunho, mas tem umas coisinhas assim. Aqui tá o rascunho. Eu ainda... Ai, o ISO tá muito alto, acho. Não tá dando pra ver. Ainda não terminei de contornar o rascunho e não pintei o cogumelo.
Eu já volto nisso aqui porque eu quero falar um negócio também. Eu não gosto de gravar o meu processo criativo porque eu sinto que atrapalha. Eu fui desenhando aos poucos, então seria meio complicado de gravar cada vez que eu fosse desenhar um pouquinho. E eu acho que isso foi divertido, que eu deixava o lápis ali, a uma hora que eu queria pintar, eu ia lá, fazia uma linha só e deixava. Aqui no rascunho, não sei se dá pra ver, ele tem umas curvinhas no cogumelo também, assim como tem no fundo, mas tem no cogumelo também, que não dá pra ver. Eu não enxergo daqui também. E eu não terminei de fazer na tela, porque eu ainda quero ter alguma coisa pra fazer nesse quadro que eu não precise gravar. E como eu nem sei que cor eu vou pintar o cogumelo, eu vou deixar o cogumelo por último. E eu tô sinceramente na dúvida do que gravar ou não, porque tem muita coisa que fica repetitivo, mas eu quero mostrar o processo inteiro. Eu já tô com muitos arquivos dessa arte e tá no começo ainda. E eu sei que a edição desse vídeo vai ser bem complicada, porque tem muita coisa pra gravar, tem muitos arquivos avulsos, sabe? Ai, é por isso que eu tô tendo a ideia de fazer um diário e fazer vários vídeos de no máximo 15 minutos. Eu sei que seria melhor fazer um vídeo grande, porque daí as pessoas teriam que assistir um vídeo só. Tenho receio de fazer vários vídeos, porque eu duvido que alguém se interesse por um vídeo só, imagina por uma série de vídeos. E daí chegou a parte do contorno, de passar tinta mesmo nos contornos dos desenhos. E ficou bem ruim, sinceramente. Eu não sei se dá pra ver nos vídeos que eu gravei, mas ficou muito ruim, muito. De novo, ressaltando, eu não sei o que eu estou fazendo. E eu tava muito me atrapalhando. Eu não sei o que tava me atrapalhando. Se era a posição da tela, se era o pincel, se era o material da tinta de tecido, a tinta acrílica em cima da tinta de tecido. Eu não sei do que tava me atrapalhando. Troquei de pincel várias vezes. E daí até que eu decidi usar um que eu considero que é meu pincel favorito, que eu sei mexer melhor com ele, então eu considerei que seria mais confortável, mesmo eu não sabendo o que eu estava fazendo e dando tudo errado, aquele pincel pelo menos estava confortável. Mesmo que eu peguei o pincel que eu já tenho afinidade e ficava tudo tremido, minha mão tava tremendo muito, inclusive. Eu acho que o pior tava sendo a posição. Eu tô acostumada a pintar em cima da mesa, e eu fui pintar em cima da mesa, achei desconfortável. Fui pintar ele na vertical, achei desconfortável. Então eu fui mudando de posição o tempo todo até achar uma posição que estivesse confortável. Eu peguei o quadro no colo, apoiei na cadeira que ele tava. Fui mudando várias vezes até achar uma posição confortável. No início eu tinha colocado o quadro numa cadeira pra servir como se fosse um cavalete. Mas eu acho que nem um cavalete de verdade eu iria me sentir confortável, porque tava muito ruim pintar na vertical. Eu acho que eu devia ter rabiscado mais paredes quando eu era criança. Enfim, essa parte da posição do quadro que foi a mais complicada. Mas de qualquer forma, essa parte não precisaria ficar perfeita, porque eu ainda vou pintar por cima e depois que eu pintar e colocar as cores, eu vou refazer esse contorno e eu espero que na hora de refazer esse contorno eu já esteja acostumada a pintar e seja mais fácil. Eu também não sei se era porque é uma parte muito fina, sabe? O pincel é muito fininho, é muito fininho. E não sei se foi isso, que também é complicado de fazer. Espero que quando eu termine o desenho e tenha que contornar de novo, eu já esteja mais habituada a pintar em telas, para que dessa vez com o pincel fino não fique tão ruim.
Bom, é isso que eu fiz até agora. Agora eu vou parar pra pintar mais um pouco, terminar o contorno, eu espero. Eu demoro muito pra fazer minhas artes, eu demoro muito no processo em si, eu não mantenho o foco por muito tempo e também eu não faço aquilo todos os dias, sabe? Eu demoro muito, resumidamente, e talvez seja interessante eu fazer o diário da arte, tornar esse vídeo um diário, porque eu sei que eu vou demorar pra fazer. E se eu for esperar terminar de gravar tudo pra editar, vai ser muito complicado. Então é isso. Essas foram as atualizações sobre o quadro. E eu vou terminar o contorno agora. E mostro finalizado o contorno depois. Outra coisa que eu ia falar sobre o rascunho. No rascunho, ele tá as cores roxo, azul, rosa e amarelo no fundo. E uns detalhes em preto. Eu não sei se eu faço com as mesmas cores. Não sei. Eu ainda estou pensando. Dá pra ver? Ah, pelo menos as cores, dá pra ver. Eu ainda vou decidir a paleta de cor, porque eu não tenho certeza sobre essa. E eu sei que não tem exatamente essas mesmas. Eu quero que o fundo fique em cores mais pastéis. E o cogumelo um pouco mais vivo, sabe? Um pouco mais neon. Porque ali eu usei canetinhas neon, marca-texto neon. Eu só tenho uma tinta neon acrílica e ela é rosa. Então a prioridade do neon é o cogumelo. Eu sei que o cogumelo vai ter rosa. Rosa com alguma outra cor. E o fundo em cores pastéis. Essa é a minha ideia inicial. Mas eu não sei ainda. Eu vou ver. Mas primeiro eu tenho que terminar o contorno, né?